Oi, tá começando mais um vídeo do canal Tratando Foto. Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa manipulação. Vamos lá? Beleza, antes de começar, vou deixar claro que esse é um vídeo um pouco mais avançado e por questão de tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou me ater a detalhes mais básicos, ok? Vou mostrar a técnica por trás dessa manipulação e vou mostrar como eu tenho feito nos vídeos avançados, de trás para frente. Eu vou ocultar todas as camadas e vou mostrando camada a camada, mostrando alguma técnica se necessário. Beleza? Então vamos lá, eu vou ocultar todas as outras camadas e eu tenho aqui a camada inicial. Foi uma camada onde eu segurei a bola de basquete apontado para a cesta, né? Coloquei a câmera num tripé, bati umas 150 bilhões de fotos até ficar satisfeito com essa aqui. E aí eu tenho uma outra imagem que está nessa camada aqui, Tiziano ocultar. Já já eu explico por que eu ocultei essa imagem, que é uma imagem eu fazendo essa posição aqui. Eu vou apertar Shift e clicar na camada para você ver como era a foto original. Eu peguei essa foto, essa segunda foto, né? Apertei Ctrl C para copiar ela e Ctrl V aqui, o velho Ctrl C, Ctrl V, e aqui está a imagem. Posicionei ela com o comando de Free Transform, ou Ctrl T, né? Eu posicionei ela, aumentei, diminuí, girei para um lado, girei para o outro, até deixar paradinho nessa posição aqui. Ok, depois eu fiz uma seleção com uma ferramenta de seleção simples mesmo, pode ser a ferramenta de seleção rápida, e tentei selecionar só a minha pessoa, e depois que eu fiz uma seleção bem minuciosa, né? Eu apertei aqui em criar máscara e aí depois disso eu tenho, vou apertar Shift novamente e aí eu tenho esse efeito aqui. Ok, só que aí eu vi que eu não estava olhando para a cesta, eu queria estar olhando para a cesta, eu estou olhando mais ou menos para essa direção aqui. Então, a gente começa a utilizar as ferramentas, né, do Photoshop. Eu fiz uma cópia dessa camada, eu vou fazer para mostrar, apertando Ctrl J, tá? Então, estou com a cópia da camada Tiziano ocultar, e nessa cópia eu ativei uma ferramenta muito bacana chamada distorção de marionete. E aqui eu já tenho vídeos mostrando como funciona essa ferramenta, é só clicar no izinho acima à direita, mas eu fiz algumas marcações para firmar o meu corpo aqui, porque eu quero mexer basicamente só com a cabeça. Então eu fiz algumas marcações de segurança e cliquei na cabeça, ó, e movimentei a cabeça para olhar para a cesta. Note que tem um outro Tiziano aqui por trás, que é o Tiziano da camada ocultar, justamente por isso que eu ocultei. E aí eu apertei Enter. E aí eu estou com um Tiziano olhando para a cesta e um Tiziano por trás, que quando eu ocultar vai ser apenas o Tiziano correto. Então foi isso que eu fiz. E agora eu vou apagar essa camada que eu fiz aqui só para mostrar para vocês. E vou ativar a camada marionete, que é justamente a camada de eu olhando para a cesta. Ó. A camada antiga e a camada marionete. Beleza. Aí eu achei que eu poderia escurecer um pouco mais a minha camada, então eu abri uma camada de níveis, certo? Ó, tá aqui a camada de níveis, e eu simplesmente peguei o nível aqui, ó, e coloquei um pouco mais para cá, para escurecer. Eu marquei, ó, cliquei aqui para ela só mexer com a marionete, comigo, né, e não com o fundo, tá? E aqui uma tecla de atalho para isso é Ctrl Alt G também, e aqui eu só fiz, ó, escurecer um pouco mais a minha pessoa. Ok, só que ainda estava terrivelmente artificial. E aí a gente tem que acrescentar sombras. E eu acrescentei duas naturezas de sombra, o que eu chamei de sombras naturais, que eu vou mostrar agora o que é, ó. Sombras naturais são as sombras da própria imagem. Aqui eu tenho uma cópia, certo, da camada marionete, tá? Só que com uma máscara aqui, para justamente só aparecer as sombras, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Alt e clicar aqui, para vocês verem exatamente o que é essa máscara. E note que não é a máscara que está em cima da minha pessoa, e sim das sombras, ó. Eu vou apertar Shift, para você ver que aparece a camada inteira, ok? E agora, só essa parte aqui. Não tem nada meu nessa máscara, apenas a sombra, certo? E aí, eu simplesmente peguei essa sombra, baixei um pouco a opacidade para 45%, e aí a gente tem o sem a sombra e com a sombra. São as sombras da camada original, certo? Só que essa sombra está um pouco avermelhada, não está exatamente como eu quero, ela está colorizada demais, porque na foto original estou em cima de um piso vermelho, e essa bola aqui é laranja. Então o que é que eu fiz? Eu criei uma camada de matiz e saturação,
para transformar essa sombra na cor correta. Eu vou clicar 2 vezes aqui. E o que é que eu fiz nessa camada? Eu mudei a matiz de 0 para mais 44. Lembra que eu estou clicando aqui para ele cortar só para a camada de sombra. Ó, tá aqui, ó, cortar para a camada, ou Ctrl Alt G. Então, lembra aí, mais 44. Ó. Originalmente ela está meio vermelhinha, certo? Olha só para a sombra. E aí, ó, quando eu fui aqui para o mais 44, ó, passei demais, ficou amarela. O 44 foi quando eu achei a cor correta para ficar só com a cor da sombra. E dei uma saturada em mais 26, ó. No 0 ela tá com um pouco de... não tá tão laranja, certo? E com mais 26 eu quis que ela ficasse um pouquinho mais laranja. E depois eu criei as sombras criadas. Eu criei uma camada transparente, cliquei aqui para criar uma camada transparente, certo? Olha aí, ó. São as sombras criadas. Pincel ou brush, tecla de atalho B, certo? A cor foi preta, uma opacidade muito baixinha mesmo. E eu fui pintando com o pincel, vou fazer um pouquinho aqui para exemplificar. Ó, cor preta, vou botar uma opacidade de 10%. E eu fui, ó, adicionando sombra aqui na bola, tá? Em cima dessa camada. Vou apertar Ctrl Z para voltar ao que era antes. E com essa sombra, eu achei que eu sombreei demais algumas partes, eu criei uma máscara pintando de preto, ou seja, ocultando certos locais. Ó. Eu vou apertar Shift para anular o poder dessa máscara, note que eu sombreei demais, está muito escuro para o meu gosto. Aí eu criei essa máscara para sombrear de menos. E agora eu tenho 2 sombras, ó. A sombra que eu inventei, né, e a sombra natural. É uma sombra mais forte, natural, e aqui eu inventei para dar sombra do meu corpo, que a luz está vindo para cá. Depois eu criei uma camada chamada remoções para remover essas coisas que estavam chamando muita atenção, esses trocinhos verde-limão, ó, olhando para minha bermuda. Então, coisa mais fácil do mundo, nada que um pincel recuperação para manchas, né, esse aqui, ferramenta pincel de recuperação para manchas, passando aqui, a gente removeu tranquilamente. Ok, e aí eu notei que eu estou muito mais saturado do que a imagem, eu poderia ficar um pouco menos saturado, esse azul está muito mais forte do que o laranja, do que o verde e o vermelho. Então eu criei uma camada de matiz saturação, cortei para a camada para atingir só o grupo Tiziano, que eu agrupei, né, eu selecionei todas aqui, apertei Ctrl G, e aí criou esse grupo. Tá? E aí, uma vez que está marcado para o Tiziano, o cenário não está recebendo essa perda de 15 de saturação, ó, menos 15. Ó. Antes, eu estou bastante saturado, depois, menos 15. Para finalizar, eu fiz uma camada de curvas, deixa eu entender o que é que eu fiz aqui. Isso, uma camada de curvas para deixar um pouquinho mais forte a sombra das mãos. Ó, olhando para a sombra das mãos, eu escureci um pouquinho isso, a gente não sabe que vai fazer isso, na hora a gente percebe a necessidade e coloca, ó, camada de curvas, onde eu puxei as curvas aqui para baixo, ó, quando a gente puxa para baixo você escurece, puxando para cima você clareia, puxei aqui para baixo, criei uma máscara preta, ou seja, para ela não afetar nada na imagem, e com o pincel brush, a cor sendo branca, X para alternar 3 cores de frente e fundo, eu vou pintando onde eu quero escurecer, nesse caso eu estou escurecendo um pouquinho mais aqui, onde eu quero, pintei só para demonstrar, estou apertando Ctrl Z aqui para voltar ao normal. E foi assim que eu fiz essa manipulação. Só com fundo e depois que eu me inseri com as sombrinhas e tudo mais. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.